milagres através da adoração nesse canal, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, elevo a Ti a minha voz em oração, juntamente com o Teu servo e Tua serva, que está aqui unindo a fé da mesma, a fé do mesmo com a nossa, nesta grande corrente de oração. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus soberano, autor e consumador de nossa fé, Deus que não rejeita a oração do Teus servos e serva, Deus, Criador dos céus e da terra, eu Te apresento vidas nesta grande corrente de oração por milagre, eu Te apresento adoradores, eu Te apresento adoradoras que estão aqui provocando o Seu milagre através da adoração, talvez com a foto em suas mãos apresentando ao Senhor esta pessoa nesta foto, talvez de calachuri andaraia, talvez com a carteira de trabalho em suas mãos, porque precisa que o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor, talvez com um exame marcado, pedindo ao Senhor a restauração da saúde deste ou desta, talvez com cartela de remédio em suas mãos. Deus, Criador dos céus e da terra, eu não sei de qual maneira este adorador que une a sua fé com a nossa está aqui no exercício da mesma, eu não sei de qual maneira esta adoradora que une a fé da mesma com a nossa está no exercício da sua fé. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de joelho dobrado no exercício da sua fé, nesta grande corrente de oração por milagre. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé adorando ao Senhor e chamando a atenção do Senhor a respeito do que a mesma está vivenciando. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão apenas olhando para esta oração, olhando para, Senhor amado, este vídeo de adoração, Senhor da glória. Talvez pessoas que estão apenas olhando para este canal, mas pessoas que estão com a sua fé e sua mente inclinada em Ti, Senhor, nesta grande corrente de oração por milagre. Pois assim como em Salmo 121, a Bíblia vai nos mostrar pelas palavras narradas pelo salmista Davi, nós vamos entender que ele estava olhando para o monte à espera de ser socorrido, pois em Salmo 121, o salmista Davi indagava a dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o que me chama mais atenção é que o mesmo salmista que olhava para o monte e narrava essas palavras, dentro das mesmas palavras ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. E talvez tenha pessoas aqui olhando para este canal de adoração à espera de ser socorrido, à espera de ser socorrida, mas assim como Davi entendeu que não era no monte, mas era em Ti, Senhor da glória, estamos aqui para pregoar em oração que quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor, quem restaura as percas é o Senhor, oh Deus Criador dos céus e da terra, pois todos os testemunhos que foram testificados no decorrer dos tempos sempre foi o Senhor e sempre será o Senhor, porque o Senhor é autor da nossa fé, porque o Senhor é galardoador, porque Tu és abençoador, Deus Criador dos céus e da terra. Em Salmo 121, Davi dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas ainda em Salmo 121 ele continuava a sua narrativa a dizer: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, estamos aqui nesta grande campanha de oração por milagre, mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, é o Senhor quem opera o milagre, e jamais esqueceremos disso, o Senhor da glória. É o Senhor quem cura, quem liberta, quem restaura, é o Senhor quem transforma vidas e situações. Orabacandaraia, Deus Criador dos céus e da terra. Não quero ser aquele filho que só pede, mas eu também venho aqui agradecer ao Senhor. Obrigado pelos relatos de cura, obrigado pelos relatos de restauração sentimental, obrigado pelos relatos de providência financeira como portas de emprego, obrigado pelos testemunhos testificados, Deus da glória. Obrigado porque aquela que adora o Senhor, aquela que deposita a sua fé no Deus Criador dos céus e da terra, jamais adora em vão, porque nós vemos dentro da sua palavra, Deus Criador dos céus e da terra, de Gênesis a Apocalipse, que quando os antigos provocaram seus milagres, vivenciaram no Senhor o milagre sobrenatural da glória, e na vida desta mulher,
Na vida deste homem, na história desta mulher, na história deste homem, não há de ser diferente. Eu creio no sobrenatural do Deus Criador dos céus e da terra, alcançando a vidas, alcançando adoradores, alcançando adoradoras com grande poder e glória. Eu não sei como está a situação que esta mulher está vivendo, Deus amado, a mesma que está aqui unindo a sua fé com a nossa nesta corrente de oração por milagre. Eu não sei qual é a situação que este homem está vivenciando, Deus da glória, o mesmo que está unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de adoração por milagre. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção. E Paulo, apóstolo de Cristo, ele dizia assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que ele é poderoso para fazer além até do que o que nós pedimos a ele. Arabai de canto, rebe achúria, candaraio. Apóstolo Paulo, ele narrava uma experiência contigo, Deus da glória, porque ele dizia: eu sei em quem eu coloquei a minha fé e sei que ele é poderoso, não apenas para alcançar-nos com o que nós pedimos a ele, mas até com algo maior. Orabai, canto, rebe andarai. Que coisa mais linda o testemunho do apóstolo Paulo. Dizer que tu és um Deus que nos alcança não apenas com o que nós pedimos, mas com feitos maiores ainda. Deus, tem pessoas aqui que não estão suportando mais o que está passando. Pessoas passando por humilhação, Deus da glória. Ora blande calachuri andarai. Pessoas que estão passando por calúnia, aonde bocas estão amaldiçoando a este, a essa, aonde lábios estão, Senhor amado, sujando a imagem deste ou desta, denegrindo imagens, onde pessoas estão aqui dizendo: Deus, eu não sei o que fazer da minha vida, se o Senhor não me ajudar, eu ficarei sem uma rota da minha vida, na minha história. Senhor da glória, quantas e quantas pessoas já vieram aqui desesperadas, e o Senhor mudou a situação. Eu sei, Senhor amado, que não é este canal de adoração o autor dos milagres testificados no decorrer dos tempos. Eu sei que não foi, jamais será o pastor que está orando agora. Eu sei que não foi, jamais será o nosso ministério aqui no Rio de Janeiro, pois a honra e a glória sempre será do Senhor. Mas eu lembro-me com regozijo dos relatos de vidas que foram alcançadas com os feitos do Senhor, em forma de milagres. Porque quando o Senhor nos colocar aqui para estar nessa corrente de oração, era porque tinha vidas que já não acreditavam mais que podiam vivenciar um milagre no Senhor. Pessoas que já sofreram tantas decepções, que só acreditavam em situações piores do que as que estão passando. E o Senhor colocou na história de homens e mulheres um testemunho de milagres, no qual as mesmas voltaram aqui e testificaram os feitos do Senhor na vida dos mesmos, as mesmas, em forma de milagre. E eu creio, Senhor amado, que na vida desta mulher que aqui se encontra não há de ser diferente. Eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que na vida, na história deste homem que aqui se encontra, não há de ser diferente. E por que eu creio? Porque o seu Filho amado Jesus, ele nos orientou a respeito do poder de resposta que tem uma busca no Senhor. Jesus, ele olha para os discípulos e dizia assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Foi o seu Filho amado Jesus que nos orientou que há resposta na busca no Senhor. E nós estamos aqui nesta grande campanha, buscando o favor do Senhor. Porque sabemos também, Deus Criador dos céus e da terra, que o significado da palavra bênção vem a ser favor e merecido. Mas também sabemos que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor, o Senhor alcançou vidas com alcance sobrenatural da glória. Mesmo sem merecermos, foram inúmeros os relatos de cura, de restituição sentimental, de libertação na área familiar, de providência financeira, de porta de emprego, vitórias sobre causas na justiça. Inúmeros foram os relatos
dos feitos do Senhor na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. E a sua palavra não fala que o Senhor começa uma excelente obra e as deixa pela metade, mas ao contrário. A sua palavra vai dizer, Deus Criador dos céus e da terra, assim, a respeito dos seus feitos, aquele que começou a boa, a grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para dar continuidade à excelente obra que o Senhor começou. E o Senhor começou uma obra de milagres, onde vidas foram alcançadas. E eu creio, Senhor da glória, eu creio que haverão novos testemunhos de milagres. Eu creio que esse adorador que encontra-se aqui unindo a fé do mesmo com a nossa, não vai sair daqui sem o milagre dele. Eu creio que essa adoradora que está aqui, Deus Criador dos céus e da terra, unindo a fé da mesma com a nossa, ela não há de sair daqui sem o milagre dela, porque Tu és um Deus de milagre, porque Tu és um Deus de maravilha. Por isso eu entrego em Suas mãos cada vida, por isso eu entrego em Suas mãos a cada adorador, cada adoradora. E eu peço ao Senhor, toca na história desta mulher com toque de milagre. Toca na história deste homem com toque de milagre. Milagres que talvez aquelas que estão ao redor deste homem, aquelas que estão ao redor desta mulher não acreditam que vai acontecer. Pessoas que olham essa mulher lutando por esta causa dizendo, está se iludindo, coitada. Pessoas que olham esse homem lutando por esta causa e indagam a dizer, coitado, está se iludindo, acreditando em algo que não vai acontecer. Alamai de Candarábia, Oriante que o Rabande Calachuri Andaraio. É uma iludida, é um iludido, sonhador, sonhadora. E o que me chama a atenção é que José também foi conhecido como sonhador. E nem por isso o Senhor deixou de realizar os sonhos, projetos dele. Porque aquele sonho que estava brilhando no coração de José, que foi revelado no seu sono mais profundo, foi uma revelação que o Senhor tinha para o que ia fazer na vida de José. Ainda que seja no Egito, o mesmo se tornara governador. Eu creio que esse ideal pelo qual este homem ou mulher está lutando, ainda que pessoas ao derredor do mesmo, da mesma, não acreditem que será concretizado no Senhor. Mas eu creio que se o Senhor permite esta mulher sonhar, é porque o Senhor é Deus suficiente para realizar isso que ela deseja buscar no Senhor. Se o Senhor está permitindo esse homem sonhar, é porque o Senhor tem poder para realizar o sonho deste homem, assim como o Senhor fizera na história de José. Alamante que Andarábia. Podem bocas bater em contrário, dizendo que não vai acontecer, dizendo que esse esposo não vai ser liberto, dizendo que esse filho não vai ser liberto, dizendo que não vai conseguir este trabalho de carteira assinada, dizendo que esse relacionamento não será restituído, ainda que bocas venham bater e dizer essa enfermidade é incurável, você não vai vencer essa enfermidade, ainda que bocas batem e digam essa causa é uma causa perdida, você perdeu tempo colocando na justiça, ainda que o homem venha dizer que não vai acontecer. Eu me lembro quando o Senhor enviou o anjo até Maria trazendo a mesma mensagem de que iria gerar o Salvador, mas entre a revelação que foi entregue a Maria, uma chamou minha atenção quando o anjo falou a respeito de sua prima Isabel, porque ali o milagre não ia acontecer, mas o milagre já estava acontecendo, e eu creio que Maria duvidou, porque pastor, porque no Evangelho de Lucas o anjo foi enviado até Maria, Lucas capítulo de número 1, mas no verso de número 37 o anjo diz para Maria, Maria, porque para Deus nada é impossível. Oh, Ramande Calai de Candarábia, para a medicina pode ser impossível, para a sociedade pode ser impossível, para a justiça pode ser impossível, e miante que o Rabande Calabaia Candaraia, mas em Lucas 1:37 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Oh, Deus do impossível, o Senhor se faz presente em nosso meio e já podemos contemplar a sua sacrossanta presença. Por isso pedimos ao Senhor, vai de encontro, o Senhor amado, a causa desta mulher, vai de encontro a causa deste homem, Alabacandaraia, Alaia Shuriandaraia, vai de encontro a cada petição.
Independente da maneira em que esse homem ou mulher esteja no exercício agora de sua fé, da maneira em que esteja exercitando a sua fé. Talvez tenha pessoas de joelho dobrado falando com Deus agora. Talvez tenha pessoas de pé falando com Deus agora. Talvez tenha pessoas adorando ao Senhor, ligando o coração e mente ao Deus Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração. Talvez tenha pessoas provocando o seu milagre através da adoração. Mas Senhor da glória, alabacandaraia, se porventura haja aquela que ainda indaga dizer, mas eu não sei orar, e é por isso que eu não oro, ainda que eu venha ter um bacharelado em teologia, ainda que eu venha ter o conhecimento, a Bíblia diz que não há quem saiba orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória, é quem vem até nós no momento da adoração, é o Espírito Santo do Senhor, quem pega as nossas petições e as leva ao trono da glória. Portanto, eu creio, Senhor da glória, que o Senhor está pegando agora a cada petição, a cada adoração, independente da maneira em que esse adorador está chamando a atenção do Senhor agora, independente da maneira que esta adoradora esteja chamando a atenção do Senhor a respeito do que ele ou ela está passando. Orabacandoreia candaraia, eu sei que tu és Deus que sonda-nos, conhece nossas petições. Olha, Senhor, o que essa mulher está pedindo agora ao Senhor, nesta corrente de oração por milagre. Olha, Deus da glória, o que esse homem está pedindo agora ao Senhor, falando com o Senhor a respeito do que ele está passando, falando para o Senhor a respeito do que ela está passando. Lembro-me das palavras do teu servo Davi, quando mesmo narrava, e eu creio que narrando sobre o Espírito Santo, porque Davi dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Senhor, tu conheces as minhas petições bem antes que eu converta em palavra. Segundo o salmista Davi, quando nós adoramos ao Deus Criador dos céus e da terra, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós nos colocamos para adorar o Senhor, o Espírito Santo do Deus da glória se coloca diante de nós. Ele sonda nossa mente, conhece nosso coração e as nossas petições. Por isso eu creio, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor está diante deste homem agora, ouvindo o que ele está pedindo, Senhor. Eu creio, Espírito Santo do Deus da glória, que o Senhor está diante desta mulher, ouvindo a petição da mesma. Oh, Espírito Santo do Deus da glória, eu creio que a nossa adoração no Senhor não é em vão. Porque Isaías 59 diz assim na sua palavra: eis que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o Deus Criador dos céus e da terra não possa nos alcançar ou abençoar. Mas são as nossas atitudes que tornam a dissensão entre nós e os feitos do nosso Deus. Muitas das vezes, se a nossa atitude ela nos afasta do Senhor, a atitude de adorar desta mulher, eu creio que está aproximando ela do Senhor agora. A atitude de adorar deste homem, eu creio que está aproximando ele do Senhor agora. Assim como atitudes errôneas afastam pessoas, Senhor da glória, do favor do Senhor, das bênçãos do Senhor. Essa mulher que está tomando a atitude de orar agora, de falar com o Senhor agora, eu creio que o Senhor, que ela está se aproximando do que o Senhor tem para ela em forma de milagre. Esse homem que está tomando a atitude de adorar o Senhor agora, eu creio que ele está se aproximando do milagre que o Senhor tem para ele, porque tu és um Deus de milagre, e como diz na tua palavra, Isaías 59, o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Aramande kalayashuria kandarai. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas orações e as leva ao Rei da glória, leva-as ao nosso Deus, ao Espírito Santo do Deus da glória. Não permita que as nossas orações limitem-se apenas ao nosso clamar, apenas ao teto do nosso lar. Mas eu te peço, Espírito Santo do Deus da glória, eu peço ao Senhor que cada petição chegue ao trono da sua glória, para que essa pessoa que une a fé dela com a nossa venha ter resultados através do exercício da fé,
para que essa pessoa que une a fé dele ou dela com a nossa venha voltar aqui e dar o testemunho, assim como tivemos inúmeros relatos de cura, de libertação, de restauração. Eu torno-me a indagar e dizer, nunca foi este canal, Senhor da glória, que operou milagre, nunca foi o pastor que está orando quem operou milagre, nunca foi o nosso ministério no Rio de Janeiro quem operou milagre, mas também temos a convicção de que quem operou milagre está presente em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. É Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem abençoa, é Deus quem abre porta. O Senhor está presente. Basta tão somente que vidas exercitam a sua fé, ainda que tem aquelas que apostam na incredulidade, a dizer, Deus já não faz mais milagres. Milagres aconteceram no passado, mas o Deus a qual nós estamos orando, nesta grande corrente de oração por milagre, é aquele que frisa em suas palavras a dizer assim, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei eternamente. O Deus que nós estamos adorando nesta corrente de oração por milagre é um Deus imutável. O tempo não tem poder sobre o Senhor, sobre a sua glória. O tempo até toca no homem. Com o tempo o homem envelhece. Com o tempo a saúde do homem vai se perdendo. Alamai decando rebe achúria. O tempo até pode tocar em nós, mas o Deus que nós estamos adorando é Senhor dos tempos. E se não acontecem mais milagres como acontecia frequentemente no passado, é porque o coração do homem tem apostado mais na incredulidade do que no sobrenatural do Deus da glória. Mas aqui ainda tem um povo que acredita no sobrenatural do Senhor. Aqui ainda tem um povo que acredita que a glória é a mesma. Aqui ainda tem um povo que chama a atenção do Deus Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagre. Aqui ainda tem um povo que provoca o seu milagre através da adoração, assim como o profeta Isaías narrava a respeito de João Batista, como voz que clama pelo deserto. Deus, ele nos percebe através da nossa adoração, através do exercício da nossa fé. Deus, eu não sei de qual maneira esta mulher está chamando a atenção do Senhor a respeito do que ela está passando. Deus, eu não sei de qual maneira este homem está no exercício da fé dele, chamando a atenção do Senhor a respeito do que ele está vivenciando, mas eu sei que tu és um Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de maravilha. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo de número 11, verso 1, assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Segunda carta aos Hebreus, a fé, ela é a esperança de algo que eu não estou vendo, mas ela também é a certeza de que o que eu não estou vendo vai acontecer na minha vida. Hebreus 11, 1. Mas o que me chama a atenção no verso 6, quando diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que indagam a dizer assim, mas eu só vou acreditar quando acontecer na minha vida. Se não acontecer, eu não vou acreditar. Vai morrer sem acontecer, porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Se ele operar o milagre, ele vai ser Deus, mas se ele não operar o milagre, ele continuará sendo Deus. Mas ainda existem vidas que acreditam que o Senhor é um Deus abençoador. Agora eu volto o meu entender, o meu lembrar a Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6 agora no parte B, onde diz assim na parte B, é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus Criador dos céus e da terra, creia que Deus existe e além de crer em sua existência, creia que ele é galardoador, creia que ele é abençoador. Nós cremos que o Senhor é Deus que liberta, sim, Senhor da glória. Nós cremos que o Senhor cura, sim, Senhor da glória. Nós cremos que o Senhor restaura as percas, sim, Senhor amado. Nós cremos que o Senhor abre porta onde não tem porta, porque tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha, e porque cremos que te adoramos, e porque cremos que oramos ao Senhor nesta grande corrente de oração por milagre, e porque cremos que chamamos a atenção do Senhor, porque nós cremos que tu és um Deus de milagre, sinais e maravilha, e por isso que estamos aqui, Senhor, nesta grande corrente de oração por milagres. Por isso que nós fazemos a oração, mas nós colocamos um tema à oração.
E o tema a esta oração é milagre. Nós fazemos uma oração, mas não uma oração aleatória, mas sim uma oração temática. Assim como o profeta Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como um profeta de fogo, Elias lança um desafio aos profetas de Baal. Então Elias chega até os profetas de Baal, o profeta de Si, e diz assim: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus. Porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Deus, Criador dos céus e da terra, a qual estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagres. O que me chama a atenção é que o profeta Elias, ele tinha tanta convicção de que tu és um Deus que nos ouve, e não apenas nos ouve, mas o Senhor nos responde com o que nós apresentamos ao Senhor em nossas petições, que o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal e diz assim: cada um adore ao seu Deus. Porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Elias sabia que ia orar, iria apresentar um tema, e o Senhor é Deus para responder com um tema apresentado ao Senhor em oração. E o que nós estamos fazendo aqui neste canal, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração, nesta corrente de oração por milagres, nesta campanha de oração por milagres, é fazendo uma oração, e como o profeta Elias, titulando, dando um tema à nossa oração, e o tema é a oração por milagres. O que me chama a atenção é que os profetas de Baal cortaram, se retalharam, tentaram chamar a atenção de Baal e não obteram resposta alguma, porque Baal é um Deus morto, Baal é um Deus teórico, Baal é um Deus de conto de fada. E nós não estamos aqui adorando a um Deus de conto de fada, onde a Bíblia Sagrada, dentro desta tese, tornaria-se apenas uma era uma vez. Não. Estamos aqui adorando o Deus de Elias, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Estamos aqui adorando ao Deus de Noé. Estamos aqui adorando ao Deus dos antigos, o Deus dos presentes, o Deus que é Senhor de todos os tempos, a um Deus que a glória não diminui, o poder não diminui. Depois que os profetas de Baal adorem ao seu Deus e não obtêm resposta, agora chega o momento de Elias adorar. O que me chama a atenção é que os profetas de Baal vão observar Elias separando o altar. Agora Elias clama ao Deus da glória. Elias chama a atenção do Senhor. E o Deus a qual nós estamos adorando agora responde ao profeta Elias exatamente com o tema que Elias apresenta em oração. Que Elias lança o desafio, porque a Bíblia diz que o fogo desce do céu, consome aquele holocausto diante de diversidade de olhares. O Senhor é um Deus que respondeu ao profeta Elias com o tema que o mesmo apresentou ao Senhor em oração. Eu não sei qual o tema que esta mulher que aqui se encontra está apresentando agora ao Senhor. Eu não sei qual o tema que esse homem que aqui se encontra, Deus da glória, está apresentando agora ao Senhor nesta grande corrente de oração. Mas eu sei que o Deus de Elias ainda responde com o tema que nós apresentamos. E eu não sei, eu não narro essas palavras por causa dos testemunhos, por causa dos relatos de milagres, não. Eu relato porque a glória do Senhor não muda. Nada pode diminuir a glória e o seu poder. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu és um Deus de poder, de honra e glória. Assim como Elias obteve resposta diante de diversidade de olhares. Assim como nós tivemos no decorrer de nossas transmissões inúmeros testemunhos de pessoas que diante de diversidade de olhares vieram aqui e deram testemunho dos feitos do Deus da glória. Eu creio que esse adorador que aqui se encontra vai voltar e vai dar o testemunho dele. Eu creio, Deus amado, que essa adoradora que aqui se encontra, ela vai voltar e ela vai dar o testemunho que o Senhor fará na vida da mesma, porque o mesmo Deus que alcançou a vidas com alcance sobrenatural da glória, o mesmo Deus que alcançou pessoas talvez até próximas a nós com alcance de milagre, está alcançando a história desta mulher agora.
está alcançando a história deste homem agora, com alcance de milagre e com milagre sobrenatural da glória. Deus de resposta, porque o Senhor Jesus, ele nos orientando a respeito do poder de resposta que tem na adoração, poder de resposta que tem em orar ao Senhor. Jesus olha para os discípulos e Jesus dizia assim: tudo que pedires ao meu Pai em oração, crendo em o meu nome, recebereis. Jesus, ele podia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, em meu nome, alguma coisa vos será cedida. Mas Jesus, ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, em meu nome recebereis. Eu vou repetir. Jesus, ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, em meu nome recebereis. Senhor, estamos aqui pedindo milagre. E eu sei que vidas voltarão aqui e testificarão por parte do Senhor na história desse, na história desta. Vivenciarão o milagre do Senhor. Porque nós aprendemos na sua palavra, Deus, Criador dos céus e da terra, de Gênesis a Apocalipse, quando os antigos provocaram o seu milagre. Através da adoração eles viveram o milagre. Portanto, eu creio, Pai, que neste dia chamado hoje, não há de ser diferente, porque aqui tem vidas a provocar o seu milagre. E ninguém que foi até o Senhor em adoração voltou sem resposta. Portanto, eu creio na resposta do Senhor na história desta mulher. Portanto, eu creio na resposta do Senhor na vida, na história deste homem. Vidas que unem a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, lembro-me do teu servo Moisés, quando no deserto estava, indo em direção a uma promessa que o Senhor havia feito para o mesmo e para com o povo de Israel. Agora o mar se coloca diante de Moisés. Agora o mar tenta parar o povo de Israel. E quando eles chamam a atenção do Senhor em adoração, Pai, tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam, Oriande, Candarábia. E o Senhor fará o mesmo na história desta mulher. O Senhor fará o mesmo na história deste homem. Pessoas que o seu caminho está travado, a sua vida está parada. Orabacanda, raia, candaraia. E o mar que talvez parou esta mulher, o mar que talvez parou este homem, o mar de decepção, o mar de frustração. Deus, eu oro com pessoas que estão aqui e passa por um mar de decepção e não consegue, Pai, progredir em determinada situação na sua vida, evoluir em determinada área da sua vida. Muitas das vezes a vida espiritual desta pessoa está travada, muitas das vezes a vida financeira está travada, está parada, muitas das vezes a vida sentimental está parada. Oriande Candaraia, é decepção em cima de decepção, é frustração em cima de frustração. E quando eu vejo vidas que unem a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre, vidas em que a sua vida está travada, vidas em que a sua história está parada, determinada situação está parada. Eu vejo o teu servo Moisés, Deus, Criador dos céus e da terra, lá naquele deserto, e o mar parando, a caminhada do povo de Israel, que ia em direção à promessa que o Senhor havia feito. Ah, Senhor, o Senhor abriu um caminho no meio do mar, e segundo a história, do outro lado, Miriam cantou o hino da vitória. O hino da vitória está engasgado na garganta desta mulher. Oriande Kalasheg Andaraia, ou deste homem, Deus amado, que muitas das vezes fala para não deixar apagar a sua crença, a sua certeza. Comenta com pessoas próximas a si mesmo, dizendo: eu vou conseguir ainda, eu ainda vou dar a volta por cima, eu ainda vou ser feliz, eu ainda vou conquistar meu ideal, eu ainda vou ser curado, curada desta enfermidade, eu ainda vou conseguir uma boa porta de emprego. Pessoas que indagam com palavras para não deixar apagar a fé em seu coração, mesmo em meias decepções, as frustrações que tem vivenciado, mas ainda luta pelo seu ideal. Deus, eu estou unindo a minha fé com o adorador, com a adoradora que estão aqui provocando o seu milagre, e que eu creio, Pai, que não serão decepcionada, porque aquela que espera no Deus Criador dos céus e da terra alcança a vitória. Oh, Rablaia, Shuriacandaraia. Assim como do outro lado Miriam,
cantou o hino da vitória. Essa mulher vai dar o testemunho dela para a glória do seu nome. Assim como eles cantaram e dançaram na presença do Senhor. De calamante raia candarábia. Ainda que tenha pessoas duvidando desta mulher que está aqui, Deus da glória, que vai dar a volta por cima. Ainda que tenha pessoas duvidando deste homem que está aqui, que ele vai dar a volta por cima. Orabai de canto rebiandaraia, mas as bocas que estão batendo e desfazendo, falando mal dessa pessoa, as bocas que estão batendo e só tentando denegrir a imagem, colocando-o como coitado, vai servir como testemunha viva, porque a exaltação do Deus Criador dos céus e da terra vai chegar na história desta mulher, vai chegar na história deste homem. Deus não precisa da aprovação do homem para te abençoar. Deus não precisa da aprovação do homem para te exaltar. Tem pessoas falando que você vai ser infeliz. Tem pessoas dizendo que você não vai crescer, achando que as palavras malditas que saem da boca deles vai ter algum efeito sobre a tua vida. Mas quem rege a sua vida tem todo o poder sobre a tua história. Não se preocupa com a boca que está batendo, falando mal de você. Não se preocupa com a boca que está batendo, falando mal da tua história, não, porque você não depende das palavras da boca desta pessoa para alcançar o que Deus tem para você. O que você precisa para alcançar é apenas apresentar a sua fé no Senhor. Ei, Deus está falando para você, não coloca teu coração nas palavras que estão falando, não, porque tem pessoa falando palavras só para te frustrar. Tem pessoas que não alcançam nada na vida e não quer ver você alcançar. Tem pessoa que não é feliz e só quer ver a sua infelicidade. Rabai de Caia Candarábia, tenta colocar o maior número do grupinho para colocar contra você. Tenta aumentar o número, mas você não depende de ninguém para tomar posse do que Deus prometeu para você. Se prepara, porque o grupo que hoje bate boca falando sobre você vai ver aonde Deus vai te levar, porque Deus vai te exaltar. Remiande cando rebiachúria, Uriande candaraio, Arablai de calachúria andarai. E que andarábias. Aqui nessa transmissão tem uma pessoa com a mente muito preocupada com o que estão falando. Eu vejo alguém que está aqui que indagou dizendo assim: Senhor, mas estão fazendo fofoca com o meu nome. Estão falando, Senhor, eu sei que estão falando. Ei, você sabe que estão falando de você porque Deus te revela. Porque Deus te mostra. Mas Deus, Ele manda te dizer que Ele te mostra, não é para você entrar em frustração, não. Deus, Ele mostra as bocas que se batem para mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Porque aqueles que se levantam contra você vai começar a cair. Aqueles que se levantam contra você vai começar a cair. Deus, Ele permite você saber para quando tiver movimento, quando começar um barulho, quando começar o aconteceu, você vai saber que Deus, Ele não deixa ninguém tentar tocar em você, nem que seja em palavra. Não toca em você, nem que seja em palavra. Não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Estão tentando tocar em você com palavra, estão fazendo fofoca com o teu nome, mas quem toca em você não conhece o tamanho do Deus que você serve. Lá e a Candarábia, Arabacandureio, e Candaraia Candarábia, Orabacandarai. Alguém vai aprender a temer quando pensar em falar de você. Alguém vai aprender a ter temor quando começar a bater boca e falar da tua história, porque tá pensando porque tá pensando que é só falar de você e vai ter poder nas palavras, mas tá afrontando o Senhor teu Deus. Arabai, Candarabia, Xúria.
Deus manda eu te dizer, não inclina o teu coração para o que falaram, para o que estão falando, não, hein? Não inclina o teu coração, não. Alabacandara. Eu vi uma pessoa dizendo assim, só decepção. Quando a gente sai de uma historinha, entra em novas historinhas. Alabacandaraia. Eu vi uma mulher falando assim, eu já evito até sair da minha casa para não entrar nesse tititi, mesmo assim eles me acham. Terra! Assim como Deus da glória, Ele revela a situação em que você está passando. Porque você tem cortado, eu vou falar, Jeová. Você tem cortado o laço. Você tem cortado a intimidade para não vir novas histórias, mesmo no seu canto está te alcançando. Mesmo sem você se misturar. Deus rabaia candarábia. Mesmo sem você se misturar. E candarábia shuri andaraios. Mesmo sem você se misturar. Está chegando até você, né? Está chegando até você, né? Mas Deus manda te dizer assim, não se preocupa não. Ele, Kalá, Yakandarábia, Uriante, Kiandoré, Yakandarai. Não se preocupa não. Já fiz o mesmo, obrigado, irmã Tassiane. Acabei de fazer o mesmo agora. Não se preocupa não. Ah, não se preocupa não, porque você fica no teu canto e mesmo assim chega disso e me disse até você com teu nome no meio. Tem pessoa pensando que você está desamparado. Ikala Yashuri Andarábia. Dekandurebi Andaraio. Rabla Yashuri Akandurebia. Eu vou falar. Eu vi uma mulher dizendo assim, ó, eu acho que só vai acabar quando eu me mudar desse lugar. Eu via falando assim, eu acho que só vai parar com essa historinha quando eu me mudar deste lugar. Você não vai precisar se mudar não, Deus vai te exaltar aí. Alguém vai aprender a ter temor antes de falar da tua história. Alamai de Candurebe Ashúria. Haurabante Kiandaraio. Alguém vai aprender a ter temor no seu Deus. Antes de pensar em tocar em você com palavras. Você não vai precisar sair daí não. Alamante Kiandaraio. Orablai de canto, Rebe Ashuri Andaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus de resposta. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Se porventura diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradora, com relacionamento abalado ou até destruído. Relacionamentos em decadência, porque a Bíblia fala sobre os 3 intuitos do adversário. A Bíblia diz que o adversário veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Quantas vidas sentimentais já foram destruídas? Deus, eu oro com pessoas que talvez olhem para a pessoa amada e indaga a dizer assim, Deus, esse não é um homem que eu amei e que amo, como ele tem mudado. Pessoas que olham para a pessoa amada e dizem, Senhor, esta não é a mulher que eu amo, como ela tem mudado, o jeito dela. Deus, o que está acontecendo com o meu grande amor? Alabacando araio, Uriande Kalashuri Andarábia. A Bíblia diz que o adversário tem 3 intuitos. O adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Ainda que nós tenhamos inúmeros os testemunhos de restituição. Senhor, ainda que nós tivemos inúmeros os testemunhos de restauração. Quantos relacionamentos destruídos. Quantas pessoas vendo seu relacionamento à beira de um término. Lares que deveriam ser o ninho do amor. Tem se tornado uma arena de guerra, de ofensa, de palavras duras. Lares destruídos, lares em decadência, porque o adversário é inteligente. A Bíblia vai dizer em Efésios 6,13, porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Ele é astuto. Astúcia vem de sabedoria, de planejamento, de inteligência.
Ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca em um relacionamento, ele não está destruindo apenas uma vida, mas toda uma família, uma criação de um filho, uma criação de uma filha, que cresce sem seu pai, que cresce sem a sua mãe, que muitas vezes sofre com um padrasto, sofre com a madrasta, porque por mais que tenha padrasto, madrastas boas, mas são muito menos do que os que são ruins, porque ainda que trate bem, mas daqui a pouco vem aquele pensamento, não é meu filho, não é minha filha, e começa a maltratar. O adversário, ele atinge uma extensão muito maior de uma história quando ele toca num relacionamento para destruir. E talvez eu esteja orando aqui com uma mulher que luta pela sua vida sentimental. Talvez eu esteja orando aqui, Senhor amado, com um homem que luta pela sua história sentimental, porque não quer ver o final do seu relacionamento, quer ver a sua família unida, mas está com um relacionamento talvez à beira de um término. Quantas e quantas das vezes, quando nós fomos fazer a oração individual, nos deparamos com pedidos de orações como esse: pastor, preciso de oração, porque meu esposo saiu de casa, não voltou mais. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantas e quantas das vezes, Deus da glória, nos deparamos a ler quando nós vamos fazer oração individual com um pedido de oração como este: pastor, eu preciso de oração porque a minha esposa me abandonou, preciso da restauração do meu relacionamento. Por isso eu quero entregar em tuas mãos, Senhor amado. Se porventura diante desta grande corrente de oração por milagre, se aqui tenha pessoas lutando pelo seu relacionamento, pela restauração da sua vida sentimental, pela restituição da sua vida sentimental, assim como o Senhor alcançou a história de Jó. Jó, em Jó 42, ele não estava orando nem por ele. Jó orava pelos seus amigos. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. E o Deus ao qual nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagres, o Senhor restaurou todas as percas na história de Jó. O Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. Deus, aqui tem pessoas lutando pela restauração, pela restituição do seu casamento, namoro, noivado. Toca na vida sentimental desta pessoa, Pai. Se entre as petições por milagre haja pedido, Senhor amado, pela restauração. Se entre as petições por milagre haja pedido por restituição sentimental. Ah, Deus, Criador dos céus e da terra, eu te apresento a vida sentimental desta mulher que une a fé dela com a nossa. Eu te apresento a vida sentimental deste homem que une a fé dele com a nossa. Assim como o Senhor tocou na história de Jó e houve restauração de todas as percas, houve restituição de todas as percas na história de Jó, eu creio, Pai, na restauração sentimental desta mulher. Eu creio, Deus, Criador dos céus e da terra, na restauração sentimental deste homem, Deus da glória. Houve restauração de todas as percas na história de Jó. E talvez esta mulher ou este homem esteja indagando a dizer: Deus, a única restituição que eu quero na minha vida, na minha história, é restituição sentimental, porque meu relacionamento foi destruído, porque minha vida sentimental foi destruída. Vai tocando, Pai, com toque de restauração. Vai tocando, Deus, Criador dos céus e da terra, com toque de restituição. Toca na vida sentimental desta mulher, toca na vida sentimental deste homem. Nós acrescentamos a oração por milagre, nós acrescentamos a oração por milagre, a vida sentimental desta pessoa, a história sentimental desta pessoa. Toca, Deus amado, com o mesmo toque que o Senhor tocou na história de Jó, e houve restauração na vida de Jó, houve restituição na vida de Jó. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão com a sua terra sentimental arrasada. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão com a sua terra sentimental destruída. Lá em 2 Crônicas, no seu capítulo de número 7, narra quando o teu servo Salomão estava adorando juntamente com os sacerdotes, e a glória do Senhor encheu o templo, impactou o templo, de maneira que eles não ficaram aos seus pés. Mas no verso de número 14 de 2 Crônicas 7, o que me chama a atenção, quando o próprio Deus da glória fala com a sua igreja, dizendo assim:
Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, nós somos o povo, Deus amado, que se humilha em oração, buscando a face do Senhor, nesta grande corrente de oração por milagre. A sua palavra vai dizer: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde já eu te apresento a terra que está ferida e que precisa ser sarada. É o coração desta mulher, é o coração deste homem que amarga a dor da solidão, que amarga a dor do abandono. Pessoas que se dedicaram à sua vida sentimental e agora está aí vivendo, Deus amado, a solidão. Oh Senhor, vai tocando na vida sentimental desta mulher, vai tocando na história sentimental deste homem, com toque de restauração. Se porventura entre as petições por milagre, o milagre que esta almeja será alcançada pelo Senhor, ou que esse almeja, Deus amado, seja na vida sentimental, toca, Deus amado, para que voltamos a nos regozijar com novos testemunhos de restauração sentimental, com novos testemunhos de restituição sentimental. Toca na vida desta mulher com toque de milagre. Labacanda ramandaia candarábia, orabacando rebia candaraia. Toca na história sentimental deste homem com toque de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero acrescentar também, Deus, Criador dos céus e da terra. Eu quero acrescentar a corrente de oração por milagres. Um pedido do Senhor amado pelo milagre da cura. Quantas e quantas pessoas vêm aqui unir a sua fé com a nossa nesta corrente de oração. Está debilitado, debilitada, enfermo, enferma. Quantas e quantas pessoas, Senhor amado, estão acamado, acamada. Vidas que creem, Senhor amado, que o Senhor ainda cura nos tempos atuais. Vidas que ainda creem que o Senhor pode mudar o quadro clínico deste ou desta. Ainda que a medicina tenha dito que essa enfermidade seja incurável sobre a vida desta mulher. Ainda que a medicina tenha indagado a dizer que essa enfermidade é incurável sobre a vida e a história deste homem. Mas quando eu medito na sua palavra e eu vejo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, este conhecido como profeta messiânico, porque fora aquele que profetizara o Messias. Isaías foi o profeta que veio antes do Senhor Jesus e já profetizara que Cristo ia vir fazer a obra. Mas entre as profecias do profeta Isaías, há uma que me chama muita atenção. Eu vou conjecturar que Isaías ele viu o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque Isaías ele disse assim: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas nós fomos curados, fomos sarados. Senhor, segundo a profecia do profeta Isaías, a nossa enfermidade já foram levadas na cruz do Calvário. Em o nome do Senhor Jesus, eu venho pedir ao Senhor, toca da ponta do cabelo, a planta dos pés desta mulher que aqui se encontra com toque de cura. Restaura, Deus da glória, a saúde desta mulher. Toca da ponta do cabelo a planta dos pés deste homem com toque de cura. Eu vos peço, Deus, Criador dos céus e da terra, restaura a saúde deste homem. Joga toda a enfermidade por terra. Alamai de cantos e de andarábia. Calamantos e de calamande reia. Arabacandarai, o que de queia candarábia. Vai jogando por terra toda a dor que incomoda esta pessoa. Eu não sei onde está esta dor, está incomodando esta pessoa. Talvez eu esteja orando com pessoas que sentem fortes dores de cabeça. Espírito Santo do Deus da glória, o Senhor está presente neste lugar. Toca na mente desta pessoa, limpando agora todas as dores. Toca na mente dessa pessoa, limpando agora todas as dores. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com dores nos braços, na mão. Senhor da glória, vai tocando agora e jogando por terra essa dor. Vai tocando agora e limpando essa enfermidade. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com dores nas pernas, ou no pé, ou nos pés.
Vai tocando agora e limpando toda a enfermidade. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com dores na coluna, dores nos ossos, no estômago, no rins. Deus, onde estiver doendo no corpo desta pessoa, aonde estiver essa dor que incomoda esta pessoa, segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías, o seu filho amado Jesus, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Eu quero determinar agora a cura. A enfermidade vai saindo agora desta pessoa, segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías. O Senhor Jesus, ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Senhor, não é porque tivemos cura aqui, cisto que desapareceu, caroço que desapareceu, pessoas que foram curadas ao vivo, que eu vou narrar, Senhor, sobre a cura, porque eu não adoro ao Senhor sobre os seus feitos, mas eu adoro por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus todo-poderoso que é capaz de alcançar as vidas. Basta tão somente que este ou esta creia, segundo a narrativa do seu Filho amado Jesus. Ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que esta mulher veio aqui para ser curada. Eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que esse homem veio aqui para ser curado desta enfermidade. Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Se eu creio, e esta mulher crê, toca nela agora com toque de cura. Se eu creio, Deus da glória, e este homem crê, toca nele agora com toque de cura. Deus Criador dos céus e da terra, eu vos peço humilde e gentilmente, toca agora, da ponta do cabelo sobre esta pessoa, a planta dos pés agora, com um toque de cura. Eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui para restaurar a saúde. Eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui, Senhor da glória, porque tem pessoa aqui preocupado com as dores que tem sentido. Tem pessoa, alamantou, rabaia, candaraia. Tem pessoa que veio aqui preocupado com a enfermidade. Já está até com um projeto já de médico marcado e tudo. Mas tu és aquele que cura, que liberta, que transforma. O Senhor é aquele que restaura a saúde, Deus amado. E foi o seu Filho amado Jesus quem indagava a dizer assim: tudo é possível para aquele que crê. Portanto, Deus Criador dos céus e da terra, eu apresento ao Senhor Espírito Santo a minha fé. E se porventura esta mulher crê que ela vai sair daqui curada, não falta mais nada. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Toca agora com toque de cura e joga por terra essa enfermidade. Deus, eu te apresento a fé deste homem e eu apresento também a minha, Senhor da glória. Eu creio que o Senhor pode restaurar a saúde dele. O seu Filho amado Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra pelo milagre de cura. Urabai de Candaraio, o profeta messiânico, este de nome Isaías, em sua narrativa ele dizia, entre as suas profecias ele profetizava o Messias na cruz do Calvário, e ele dizia assim: ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, sobre as suas feridas nós fomos sarados. Portanto, dentro do clamor por milagre, eu clamo agora ao Deus Criador dos céus e da terra, que em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor amado, vai tocando onde tiver essa enfermidade que incomoda esta pessoa agora. Alabai decando, rebiandaraia, oh Espírito Santo do Deus da glória, toca nesta pessoa agora. Espírito Santo do Deus da glória, toca nesta pessoa agora, toca de dentro para fora sobre esta pessoa agora. Eu vos peço humilde e gentilmente, Espírito Santo do Deus da glória que está presente neste lugar, eu te apresento esta pessoa agora nesta transmissão. Toca de dentro para fora agora, vai queimando todo o mal, vai queimando todo o mal agora, vai queimando todo o mal agora. Alabacanda ramandaia candaraia, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade, vai queimando agora, vai queimando essa infecção agora, vai jogando por terra essa infecção agora, vai jogando por terra essa infecção agora. É de dentro para fora, vai limpando essa pessoa, Espírito Santo. É de dentro para fora, vai limpando essa pessoa, peço, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo. É de dentro para fora, vai limpando agora, vai limpando todo o mal que está assolando a saúde desta pessoa. Espírito Santo do Senhor, vai queimando agora. Vai queimando essa infecção agora. Repreenda agora, queima agora. Inflamação vai saindo do corpo desta pessoa agora. Inflamação vai desaparecendo agora. Desapareça agora do corpo desta pessoa em o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu decreto a falência dessa enfermidade em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as dores e enfermidades.
enfermidade já foi levada na cruz do Calvário agora. Enfermidade de Calabaia Candaraia, Ramando Camandaia Candarábia, vai limpando agora. Olha a veia dessa pessoa aí, olha aí, Decaia Candaraba Candaraio, Espírito Santo do Deus da glória. Vai limpando aí esse sangue. Vai limpando agora esse sangue. Olha a Labachúria Candarai. Urabacandarai a Candarábia. Essa pessoa que está com problema de pressão desregulada. Estrutura agora. Ramanda que andaraia. Olha aí, Espírito Santo do Deus da glória. O Senhor já viu essa pessoa. O Senhor já viu essa pessoa, Espírito Santo. O Senhor já viu esse problema de pressão, Espírito Santo do Deus da glória. Toca agora. Vai alabacaia candaraia candarábia, ramando que mandaia candarai. Vai tocando agora. Espírito Santo do Deus da glória, queima todo mal que está tocando na saúde desta pessoa, todo mal que foi lançado para deixar essa pessoa de cama. Hoje esse mal cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Hoje essa saúde é restaurada, é para a glória do Senhor, é para a glória do Deus Todo-Poderoso. E quando eu indago-me a dizer que é para a glória do Deus Todo-Poderoso, o meu entender leva-me para o Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no seu verso 1, onde a Bíblia narra a trajetória do Messias, do Senhor Jesus a fazer a obra. Lá estava Jesus a fazer a obra. Agora os discípulos avistam um homem enfermo e interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: mestre, quem pecou, mestre, para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, foi este homem quem pecou e por isso designou na enfermidade do mesmo? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e aí os pecados dos seus pais ocasionaram na enfermidade do filho? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este estar enfermo desta maneira, mas a enfermidade dele ocasionou para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades que são permissivas para que a glória do Senhor se manifeste na cura. Portanto, dentro do ensinamento do seu Filho amado Jesus, do Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, é que eu vos peço, ó Senhor amado, manifesta a sua glória, restaurando a saúde desta pessoa. Urabacai, decaia, candarábia, urabacandaraia, candaraia. Em nome do Senhor Jesus, manifesta a sua glória e vai jogando por terra toda a enfermidade que está assolando o corpo desta pessoa agora. Vai jogando por terra toda a dor, em o nome do Senhor. Em nome do Senhor, vai limpando agora esse nódulo de dentro desta pessoa. Alabacaia candarábia, urabacandaraia candaraio. Vai limpando este nódulo agora. Vai limpando este nódulo agora, Espírito Santo do Deus da glória. Vai limpando agora. Em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, limpa agora. O Senhor está tocando agora de dentro para fora desta pessoa. O Senhor está limpando agora. Olha aí esse cisto, Espírito Santo. Alabarai decaia candarábia candaraio, ramanto camandaia candarábia. Vai limpando agora, Espírito Santo. Vai jogando por terra agora. Limpa agora do corpo desta pessoa esse cisto agora. Em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as dores e enfermidade, eu determino agora a limpeza desse cisto, saia desse corpo agora. Urabai, canto, ramandaia, candaraia, segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías, ai, decalaia, candarábia, o Messias já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, o Senhor Jesus já levou todas as dores. Portanto, eu determino agora sobre este câncer, você já foi vencido na cruz do Calvário. Eu determino agora sobre este câncer que já foi vencido na cruz do Calvário. Ramantou, rabaia, canto, rabandaia, candaraia, segundo a profecia do profeta messiânico, este narrado pela Bíblia Sagrada, como o profeta Isaías, ele narrou o Messias na cruz do Calvário, a dizer assim: ele levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a nossa enfermidade. Portanto, eu determino agora, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, câncer desapareça agora.
glória, Ramante, Rabaia, Candaraia, Espírito Santo do Deus da glória, vai limpando de dentro dessa pessoa toda a enfermidade. Espírito Santo do Deus da glória, vai limpando toda a enfermidade. Rabai, canta, Ramandaia, Candaraia, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão representando dos seus. Talvez uma mãe que precisa da cura para com o seu filho. Talvez que não more nem mais nesse lar, que está já casado, morando longe. Ou sua filha que já não mora neste lar. Talvez eu esteja orando com uma esposa que precisa da cura do seu esposo. Não está agora no lar, talvez esteja no emprego. Talvez eu esteja orando com um filho ou filha que precisa que o Senhor cure o seu pai ou sua mãe, Senhor. Talvez eu esteja orando com um neto, uma neta, que pede o favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção é favor imerecido. O favor do Senhor para com o seu avô ou a sua avó, curando-os. Talvez eu ore com pessoas que estão representando dos seus que está distante, ou até em um leito do hospital. E quando eu estou unindo, Deus da glória, minha fé é com vidas que precisam do favor do Senhor para com aqueles que estão talvez até distantes neste momento. O meu entender leva-me ao Salmo 91, entre a narrativa de suas palavras de Salmo 91, há uma que me chamará a atenção, quando diz assim que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o contexto da sua palavra de Salmo 91, onde diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito, é dentro do contexto da sua palavra que eu vos peço, Senhor amado, pela sua infinita e grandiosa misericórdia, envie um anjo da cura. Eu peço ao Senhor, aonde essa pessoa estiver, ainda que o mesmo ou a mesma esteja em um leito do hospital, Senhor amado, em uma UTI, envia um anjo da cura. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé deste homem. E eu quero pedir ao Senhor, envia o anjo da cura. Restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde deste homem, joga por terra toda a enfermidade, joga por terra todas as dores, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és um Deus que cura, Senhor, Tu és um Deus que muda histórias e situações. Por isso eu peço ao Senhor, se tem pessoas aqui que procuram uma cura no Senhor, cura esta mulher, cura a este homem, derrama da sua glória, da sua virtude, da sua Shekinah, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero acrescentar a oração por milagres. Um pedido ao Senhor pelo milagre de libertação. Talvez eu esteja orando com pessoas que precisam da libertação de um dos seus. Uma esposa que precisa que o Senhor liberte o seu esposo. Uma mãe que precisa que o Senhor liberte o seu filho. Um familiar que está lutando pela libertação desse familiar.